a exaustiva e costumeira ênfase na morte e não na ressurreição. É marca de quase toda... Aqui quem vos fala é o pastor Elias Barbosa, e hoje eu quero te convidar para nós irmos um pouco mais a fundo na história do protestantismo e da nossa história como cristãos. Se você observar, nós estamos diante daquele cenário que é comum das igrejas europeias. Bancos empoeirados, imagens douradas, monumentos grandes, tetos altos que não tocam o céu, louvores históricos que se perderam no templo. Nós estamos aqui hoje no coração da cidade. Eu quero andar em alguns lugares, eu quero te convidar a vir conosco. Nós estamos aqui agora na Catedral de Worms e mais uma vez começando a filmagem aqui, para que você veja que esse é o retrato da religião europeia. Templos imensos vazios, imagens douradas, ausência da glória de Deus, um lugar que é histórico, monumental, um lugar que tem patrimônio, mas não tem mais presença, vitalidade, unção de Deus, graça. É algo histórico, mas não é algo vívido. Este não é o cristianismo e não é a igreja que o Senhor Jesus chamou de sua. Isso é apenas um templo, um mausoléu, um sepulcro caiado. Mas nós somos chamados e convidados a ser igreja do Senhor Jesus. Vamos, que nós temos muito a apresentar. Se você for ver, nós temos aqui 4 homens abaixo da estátua de Martinho Lutero. Eu quero comunicar e te mostrar um pouco sobre eles. Você vai notar que tem frases desses 4 lados no monumento aqui em cima. Eu não vou falar de cada homem aqui, cada detalhe, mas eu quero comentar algumas coisas muito importantes. Essa primeira frase aqui do lado onde eu estou aqui, traduzido do alemão é: a fé não é outra coisa senão a vida verdadeira e correta em Deus. Para compreender corretamente a Escritura, é necessário o Espírito de Cristo. Agora, caminhando para o lado de cá, isso são frases que estão embasadas e que embasam a reforma protestante. O que vai mudar até então? Só que não começou com Martinho Lutero. Martinho Lutero não foi o único homem usado na reforma protestante, pelo contrário. Martinho Lutero, se não fosse o agir de Deus, muitos anos antes dele nascer, a reforma protestante não teria acontecido. Muito provavelmente hoje nós estaríamos pagando para tentar entrar no céu ou comprando o terreno do céu para nós ou para algum parente que morreu. Ou seja, o estopim da reforma foi Martinho Lutero, ó, que está lá em cima. Mas homens de Deus foram levantados muitos anos antes, a começar por esse aqui, Petrus Valdos, no ano de 1197. Pedro Valdo, né? Vamos de brasileiro, né? Pedro Valdo iniciou o movimento dos valdenses. Esse homem foi extremamente usado e foi um dos primeiros a combater a igreja, o clero, e dizer sobre essa máquina de moer pessoas para fazer dinheiro, capacidade. Pedro Valdo se porta contra na França, é perseguido, os valdenses são perseguidos, mas um avivamento, um estopim, um sinal, relâmpago de Deus já começa a bater na Europa, que Deus não estava concordando com o que estava acontecendo na cristandade até então. A frase que nós temos aqui desse lado é: o evangelho que o Senhor colocou na boca dos apóstolos é a sua espada. Com ela, ele golpeia o mundo como relâmpago e trovão. E o evangelho, senhoras e senhores, precisava voltar para dentro da igreja, porque a igreja estava mais comercializada, elitizada, politizada do que evangelizada. A igreja precisava voltar para o evangelho e para as escrituras. O segundo momento que nós vamos ver é John Wycliffe. No ano de 1387, esse homem vai traduzir a Bíblia para o inglês. Sim, senhoras e senhores. Esse homem vai ser perseguido e depois morto, porque ele traduziu a Bíblia. A reforma
protestante, ela não nasce de visões, ela não nasce de profecias, ela não nasce de alguém que diz assim, olha, nós vamos fazer pela sua vida, eu vi um anjo, eu vi o poder, eu vi isso, eu vi aquilo. Não, a reforma protestante não nasce de nada místico, não nasce de uma promessa de prosperidade na terra. A reforma protestante nasce de tradução da Bíblia. A Bíblia estava voltando para o povo. E homens como John Wycliffe deram a sua vida, morreram para traduzir a Bíblia Sagrada. E logo aqui embaixo você vai ver um momento em 1517, catalogado, quando Martinho Lutero ali, cravado, cunhado, né? Quando Martinho Lutero afixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, isso no ano de 1517. Então, ó, nós estamos falando de Pedro Valdo, que está lá em 1197, nós estamos falando de Wycliffe em 1387, mas aqui também é narrado na vida de Lutero, quando ele afixa as 95 teses, logo ali na porta do castelo de Wittenberg. Andando aqui para o outro lado, nós temos mais uma parte histórica importante da Reforma Protestante. A frase que nós lemos ali em cima é: aqueles que compreendem corretamente a Cristo não podem ser aprisionados por regras humanas. Eles são livres, não segundo a carne, mas segundo a consciência. Aqui nós temos dois homens que trabalharam lado a lado junto com Martinho Lutero, que é John Calvin e Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio está também na Suíça, em Frankfurt, em Zurique, perdão, e João Calvino está em Genebra. Vai exilado para Estrasburgo, depois volta de novo para Genebra e continua. Aqui nós temos, seguindo a sequência daqueles que estão embaixo, nós temos John Hus. John Hus, em 1415, que é esse homem que está aqui, ele também é perseguido pela igreja. Ele prega a palavra, ele é contra essa liderança, esse clérigo que só quer ganhar, explorar o povo, vender, falar de coisas que a Bíblia não diz, que a palavra de Deus não ordena. E John Hus, ele vai ser morto, queimado, a traição. Mas quando ele está para ser queimado, ele diz assim, olha, hoje vocês estão matando um homem pequeno. Pequeno como se fosse um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne. Vocês não vão conseguir parar e nem matá-lo. 100 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero aqui na Alemanha. Depois de John Hus, nós temos Savonarola. Savonarola no ano de 1498. Isso aqui é um estopim, isso aqui está chegando. Em 1490, Savonarola já começa a se portar contra. Ele ainda não tem a teologia de Lutero, ele ainda não tem a capacidade de João Calvino, que ainda virão. Ele não tem toda essa capacidade teológica, mas ele já está entendendo que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa contra. Ele começa a falar assim, olha, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse clérigo mandar e desmandar, manipular, não citar a palavra, ganhar em cima de pobres. Porque tudo que o clérigo, que a liderança da igreja ordena e manda, mesmo sem base na Bíblia, ela fala, nós temos que obedecer. Eu não concordo. Savonarola foi perseguido. Savonarola foi morto. E logo depois, isso em 1498, poucos anos depois, Lutero estava lá fixando as 95 teses de Wittenberg. E aqui, cunhado, nós temos um momento que Lutero está discursando na dieta, eu disse, da cidade de Worms, na Alemanha. Pense você, Lutero foi convocado pela liderança, pela elite religiosa. Ele não vem aqui a passeio, ele vem convocado porque ele vai ter que se explicar. Ele foi excomungado um ano antes, em 1520, Martinho Lutero foi excomungado da igreja. Em 1521, eles fazem essa dieta de Worms, ou seja, essa reunião, essa espécie de concílio, chamam a liderança, convocam Lutero para ele se explicar, para ele se justificar, para ele pedir perdão e até retirar, abrir mão, abnegar, abdicar tudo aquilo que ele tinha falado e ensinado. Ele tinha que deixar de lado. Se ele deixasse de lado, aí sim, ele ia ser mais uma vez colocado no seu lugar, na sua patente, ia ser reintegrado. Mas não. Lutero vem para a dieta de Worms e ele vai se portar contra. Ele está lá em cima. Nós demos a volta nesse movimento, falamos um pouco sobre a vida deles. Martinho Lutero está lá em cima. Detalhe,
Essas estátuas estão aqui não para idolatria. Essas estátuas não estão aqui banhadas de ouro dourado para as pessoas virem aqui, dobrarem os joelhos, orarem por elas. Essas estátuas estão aqui para mostrar que um dia essas estátuas foram homens pregando a palavra do Senhor, defendendo a palavra, levando a palavra em todos os cantos, traduzindo a Bíblia Sagrada a todos os povos. Essas estátuas estão aqui para me lembrar que o Deus que fez ontem pode fazer hoje e quer usar a nossa vida. Vamos lá aonde foi a dieta de Worms e vamos aprender um pouco mais. Deus te abençoe. Há exatos 505 anos, Martinho Lutero, aqui nesse local, está aqui, ele foi convocado para a Dieta de Worms. Dieta de Worms foi uma assembleia imperial sacro romana que o imperador convocou para que ele pudesse se explicar. Os seus escritos, os seus livros incomodaram e começaram a revolucionar. Carlos V, ele era um jovem ali de mais ou menos 20 anos, e ele convoca as autoridades da igreja para que Lutero possa explicar o que estava acontecendo. Lutero já tinha fixado em 1517 as 95 teses, como nós vimos há pouco. Ele então é convocado para vir na cidade de Worms, que é onde nós estamos, para possivelmente o local do encontro, que era aqui dentro desse jardim, que não existe mais, por conta das guerras foi destruído, mas aqui dentro ele chega para se explicar, para se retratar. E eu quero que você imagine a cena, que eu estou aqui com o obreiro Luiz Felipe, e eu quero reviver isso com você, porque há 505 anos atrás, nesse ambiente, não era esse ambiente de passarinhos cantando, fim de tarde, céu nublado, com frio maravilhoso. O ambiente que estava aqui, de janeiro a maio de 1521, era um clima tenso, complicado. Martinho Lutero estava sendo colocado à prova, confrontado, ele passa em oração, e as autoridades da igreja se reúnem diante de Lutero. Eu não estou dizendo que ele estava entre amigos, cooperadores, pessoas que estavam gostando do trabalho dele e queriam incentivá-lo. Não, pelo contrário. Nós temos pessoas querendo calá-lo, pará-lo, disseminar esse estudo até o fim e acabar com ele. Eles se reúnem e falam assim, olha, nós vamos te dar a oportunidade, esses escritos é seu? Sim. Esses livros são seus? Sim. Então nós queremos agora que você abra mão de tudo. Nós vamos te dar a oportunidade. O clima está tenso, todo mundo quer parar, todo mundo quer ir contra, todo mundo quer contra as pessoas, todo mundo quer que Lutero abra mão daquilo que ele está confessando. Lutero, muito provavelmente, estava com medo, estava tenso. Lutero, muito provavelmente, não sabia o que falar. Mas com fé em Deus, ele olha para aquela multidão e ele começa a confrontá-la com as Escrituras. Com medo, trêmulo, mas ele foi com fé. E o que ele olha, e o que ele faz, e o que ele sente, é entregar do fundo da sua alma aquilo que ele estava sentindo. E é quando ele olha para aquele povo, e num discurso que atravessou o tempo, que não tinha redes sociais, que não foi escrito por ninguém, mas palavras tão verdadeiras e tão bíblicas que atravessou o tempo até os dias de hoje. E a conclusão do seu discurso, eu chamo o obreiro Luiz Felipe para que faça. Porque naquele ambiente de tensão complicado, que as pessoas estavam querendo calar, censurar e parar o ministério de Lutero, Lutero responde as frases que vão ecoar pela história, que com certeza você já ouviu, que foram ditas aqui em Worms. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras ou por uma razão clara, pois não confio no Papa nem nos concílios sozinhos, já que é evidente que muitas vezes erraram e se estou preso às Escrituras
escrituras que citei, a minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não posso e nem quero ir contra aquilo que eu já disse, pois não é seguro e nem correto ir contra a consciência. Estou, de outro modo não poderia fazer. Que Deus me ajude. Amém. Domine fortis est, in lumine pugnamus gloria. São imagens humanas que sempre são retratadas, esculpidas, a idolatria travestida de arte. Eu perco tempo olhando para a criatura ao invés de dobrar os meus joelhos e olhar para o Criador pelos olhos da fé. Os homens e mulheres usados por Deus têm o seu papel no reino, mas para somar, para edificar, não para tirar a atenção do Criador, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O que nós temos aqui na Catedral de Worms, na Alemanha, é mais um caso clássico de lindas esculturas esculpidas, grandes reformas nos templos, mas poucas reformas nas pessoas e na alma. Relíquias santas preparadas, esculpidas para pseudos santos homens canonizados. Uma igreja que começou a olhar mais para a criatura do que para o Criador. Pode parecer bonito, é bonito no vídeo, é bonito na foto, mas um lugar que precisa de velas, porque já não há pessoas que são a luz desse mundo. O cristianismo e o evangelho nunca foi sobre imagens. O cristianismo nunca foi sobre arquitetura. O cristianismo nunca foi sobre pessoas pintadas de ouro. O cristianismo nunca foi sobre templos faraônicos, barrocos, medievais. O cristianismo é sobre pessoas simples, chamadas por Deus, que fazem a diferença. Estes levam e vivem o evangelho. Estes vão adiante. Podem ser pescadores incultos, incautos, mas cheios do Espírito Santo. O cristianismo não é sobre localidades. Na verdade, não há localidades. Jesus disse à samaritana: o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não há uma localização, não há um templo barroco ou medieval. Deus Pai procura pessoas, verdadeiras pessoas, verdadeiros adoradores. Os fariseus, sepulcros caiados que eram. Aquela figueira que aparentava, tinha muitas folhas e pouco fruto. Aqui nós temos o retrato, o diagnóstico. Aqui nós temos o raio-x do que sobrou de uma religião europeia. Os templos ficaram de pé. São turísticos, são bonitos, mas não são o evangelho. Os templos ficaram, mas as pessoas se foram. A verdadeira igreja se foi. Nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí, para fazermos a diferença. Eu não quero ser um saudosista, nostálgico, contar uma história que já foi vivida há muitos anos atrás. Não. Quero viver uma história na Europa, na Alemanha, em Worms. Do mesmo jeito que Lutero foi intimado para esse lugar, eu quero te intimar para Worms, para a Alemanha, para a Bélgica, para onde for, para pregarmos a palavra do Senhor, fazermos a diferença. Não é sobre grandes templos, mas é sobre nunca deixarmos de ser o templo do Espírito Santo e a morada do Altíssimo. Deus te abençoe.